Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam em casa, bem, se cuidando, ok? Vamos fazer aqui a correção do capítulo 1 do livro de vocês, no qual falaremos sobre domínios morfoclimáticos. Página 382, domínio morfoclimático. Explica o que são. Representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, clima, solo, hidrografia e vegetação, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Número 2. Descreva os principais aspectos que caracterizam a vegetação do domínio amazônico. A vegetação do domínio amazônico é considerada heterogênea, com folhas perenes e grandes, além de plantas adaptadas à abundância de umidade e muita água. Página 383, número 3. Que atividade mais ameaça a vegetação do domínio amazônico? Entre as principais podemos citar extração de madeira, as queimadas associadas às atividades agropecuárias, além da implementação de projetos de mineração. Continuando, capítulo 1. Agora vamos corrigir a página 391. Cite os domínios morfoclimáticos do Brasil: Caatinga, Cerrado, mares de morro, araucárias, pradarias e amazônico. Número 2, para relacionar A, Caatinga, B, Cerrado e C, amazônico. Na sequência ficou B, C, A. Número 3, vamos observar o mapa. Nesse mapa aqui na legenda, cada número tem uma cor que representa um tipo de domínio. Então vamos mencionar quais são eles. Número 1, amazônico. 2, cerrado. 3, mares de morro. 4, caatinga. 5, araucárias. 6, pradarias. E 7, faixa de transição. Na letra B está dizendo por quais domínios uma pessoa que fizesse uma viagem do Rio Branco, capital do Acre, até Recife, por quais domínios ela passaria? Sairia do morfoclimático amazônico, passará pela faixa de transição, domínio do cerrado, domínio das caatingas e chegará ao domínio de mares e morros. No número 4, está citado aí num texto um tipo de domínio. Vocês vão dizer qual é esse domínio e qual foi a frase em um determinado momento que vocês identificaram que domínio é esse. Então, o domínio mencionado aí é o domínio das caatingas, questão número 4, tá? E o texto que a gente percebe que a característica da caatinga diz assim: os ramos fervilhantes de espinhos, lugares ásperos e ardentes, características desse domínio. O número 5 também tem esse texto aí, trata também de um tipo de domínio e pergunta que domínio é esse e por quais estados o domínio mencionado nesse texto aí ele apresenta, ok? O domínio citado é o domínio do Cerrado e os estados que o domínio do Cerrado abrange: Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Bahia, Goiás e Distrito Federal. 392. Aí na página 392, nesse mapa, tem dois tipos de domínio, o A e o B. Então vamos lá. O A é o domínio amazônico. Encontra-se a maior parte do chamado arco do desmatamento, no qual a vegetação vem perdendo espaço para as atividades agrícolas que causam significativos prejuízos à biodiversidade brasileira. E a letra B, domínio das caatingas. A região sofre com a retirada da vegetação e o uso da água do São Francisco para abastecimento de usinas hidrelétricas, transposição das águas para as outras regiões mais secas, com fins de irrigação na agricultura e com o avanço da produção dos processos de desertificação. No número 2 tem um climograma aqui. Nós vamos observar esse climograma e dizer qual domínio ele se refere. No caso, o climograma se refere ao domínio morfoclimático amazônico. Apresenta grande quantidade de chuvas durante todo o ano, com temperatura média alta e constante, e com amplitude térmica bem reduzida. As características são do clima equatorial. Número 2, vamos relacionar. Temos o domínio amazônico e a caatinga. Então ficou primeiro domínio amazônico, letra B, e domínio da caatinga, letra A. Página 392, vamos observar essa figura aqui e dizer qual é o tipo de domínio identificado na figura e quais são as características desse domínio.
O domínio dessa figura é a caatinga, de clima semiárido e solo raso e pedregoso. A vegetação é formada de planilhas xerófilas e alguns dos maiores problemas ambientais verificados nessa região de abrangência estão associados ao uso de técnicas de irrigação inadequadas. E para fechar, para fazer uma sintetização de tudo que foi estudado, vamos completar esse esquema aqui sobre as principais características desses domínios morfoclimáticos. No primeiro está assim, no primeiro quadradinho. Domínio amazônico, posicionamento geográfico na região setentrional do Brasil. O domínio amazônico é o maior em extensão territorial. O avanço da extração de madeira associada à atividade agrícola, além da implantação de projetos de mineração, influenciam no desmatamento. Agora aqui no meio, domínio do Cerrado, encontra-se na porção centro-ocidental do Brasil. Essa região de clima tropical, com verões quentes e úmidos e invernos mais secos. Conheceu recentemente impactos ambientais pela expansão da fronteira agrícola após a década de 1950. E o último quadrado nós temos domínio das caatingas. Presença de clima semiárido, quente e seco. Sofre com vários impactos, entre eles a desertificação, muito influenciada na retirada da vegetação nativa. Foi necessária a transposição do rio São Francisco para irrigar as áreas mais secas do domínio. Encerramos aqui a correção do capítulo 1. Próximo vídeo estaremos fazendo a correção do capítulo 2. Beijos!